Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, seguindo com a nossa revisão de matemática. E agora nós falaremos sobre a representação do momento. Representação do momento. Ok, e na representação do momento, está muito representação, ok? Então, na representação do momento, o que a gente tem? A base agora, ela é formada, ela é contínua de novo, né? Qualquer valor de momento, né? Qualquer vetor momento que vai ser os possíveis estados, né, da partícula, do sistema, né, onde cada estado P representa o sistema com momento P. Então, quando o sistema está no estado P, quer dizer que o momento dele é P. E aí, o que é o P? É esse autoestado, né? É o autocat, o autovetor, né? Do operador momento. Do operador momento. E aí eu tenho então que quando eu aplico o operador momento no AutoCAD, né, no autovetor, eu obtenho esse alto valor, que é a medida, né, que eu tenho por sistema do momento. O momento é um vetor, né? E aí a condição de ortonormalidade, tudo igual, né? Então, vai ser o delta de Dirac. É tudo análogo ao que acontece no caso da posição. Condição de completeza, né? A condição de completeza é integral de volume mais no volume no espaço dos momentos, né? No espaço tridimensional dos momentos, né? Pxp, ypz. E a completeza a gente soma em todos os possíveis projeções, né? A projeção em todos os possíveis vetores de base. Como são infinitos, eu tenho que fazer integral, né? Isso aqui é a identidade. E aí o vetor de estado expandido na base contínua, né? Que é o nosso vetor de base, vai dar o quê? Ele é I vezes Psi, só que a identidade pela completeza, ele é isso aqui, né? Então, propriedade de fechamento. Isso pode ser escrito como a integral de volume no espaço P. E eu posso passar isso aqui para frente, né? Para cá, que é o número. Geralmente coloco o número antes, né? A gente vê que nada mais é do que aquela mesma coisa, né? Eu tenho o vetor escrito como uma combinação linear
de todos os infinitos estados de momento possível, né? Se no espaço de momentos, quantos pontos tem? Infinitos. Cada ponto é um vetor. A cada ponto corresponde um vetor do espaço, um vetor de base, né? E então são infinitos vetores de base, né? É contínuo, na verdade, é um contínuo de vetores de base. E aqui eu tenho a amplitude de probabilidade, tudo análogo, né, ao que acontece para o caso probabilidade, porque acontece para o caso contínuo. Então isso aqui implica que a função de onda no espaço dos momentos nada mais é do que a função psi, né, medida na posição P, né? Então, no estado P. Ok, e aí eu tenho que a probabilidade de encontrar o sistema no volume, lembrando que não é um volume em metros cúbicos, né? É um volume no espaço dos momentos, né? O pxypz. Essa probabilidade é a densidade de probabilidade, que isso aqui é ao quadrado, né? Esse produto escalar aqui é ao quadrado, vezes o volume no espaço dos momentos. E a gente tem o produto entre dois vetores de estado. Vou colocar aqui φ e psi. Então eu vou ter aqui φ, psi, isso vai ser φ. Posso colocar um Ibn aqui, né? Então, pela completeza, isso aqui fica integral no espaço dos momentos, integral de volume no espaço dos momentos. Aqui os contínuos operadores de projeção. E aqui isso daqui, né? Então, isso daí vai ser igual a integral, né, de volume no espaço dos momentos, psi, p, φ, p, psi, ok? Isso aqui eu posso inverter, né, escrever p, φ, só colocar aqui um asterisco. Isso aqui é a função de onda no domínio, função de onda no espaço dos momentos. Então isso aqui eu posso dizer que é a integral de volume no espaço dos momentos da função φ no espaço dos momentos vezes a função psi no espaço dos momentos. E aí outra propriedadezinha que a gente pode ter é que o P', Pn, R é igual a Pn delta de P' menos P. Isso ocorre porque isso daqui, desculpa, aqui é o operador, tá? Isso daqui nada mais é, né, pela que a gente sabe lá do N aqui, da equação de autovalores, né, dá isso aqui. Okay. Outro tópico que é importante a gente ver é a conexão das representações da posição e do momento. Então, conexão
das representações da posição e do momento. Então, como é que essas coisas aqui estão conectadas, né? Então, a mudança de base de R para P é feita pela função de transformação RP. Então a gente tem o seguinte, que a gente tem que RP é igual a 1 sobre 2π h barra elevado a 3 sobre 2 E vezes I P escalar R sobre H barra. Ok? Então a gente vai demonstrar isso, né? Então esse é um fato e vamos demonstrar esse fato. Então a dedução ela fica assim: psi de R é igual a R psi, que é igual a R integral de 3π P psi igual a integral de 3π R P psi igual a integral de 3π R P e aqui a função no domínio, ou representar assim. Ok? A função de onda no domínio do momento. Por outro lado, se eu parto da função de onda no domínio do momento, isso é P, é o bracket P psi, que equivale a momento P, e aqui eu posso colocar I vezes psi, como a gente fez aqui, né? I vezes psi, só que no lugar do I vem a integral, vem aqui a completeza. E aí isso vai dar integral, agora no espaço mesmo, né? De, esse aqui entra, né? P R psi, que é igual a integral R e PR, aqui fica P R e aqui psi R. Ok, se RP for igual a 1 sobre 2π h barra elevado a 3 sobre 2 aí P
escalar R sobre H barra, então a função de onda no domínio da posição e a função de onda, né, no espaço dos momentos formam um par de transformadas de Fourier. Né? Claramente a gente vê isso, né? Para obter esse, eu integro esse daqui com uma coisinha aqui, ó, que deve ser essa exponencial. E para obter esse aqui, eu integro o outro com uma coisinha aqui. Então, esse é característico típico da transformada de Fourier. Para que seja transformada de Fourier, basta eu fazer o seguinte, ó. Basta eu fazer que PR seja igual a RP igual a 1, porque um vai ser transformado e o outro vai ser inverso. 3 sobre 2 é a menos IP R sobre H barra. Okay? Então, se eu faço isso, que é o que a gente fez aqui, encaixo essas exponenciais aqui, eu tenho exatamente a transformada de Fourier. Né? Então, seja, para ir de um para o outro, basta fazer uma transformada de Fourier. Para isso, para que seja uma transformada de Fourier, basta que isso aqui seja verdade. Né? Então, isso aqui é necessário, essa relação, para que eu consiga transformar a função de onda do domínio espacial para o domínio dos momentos, ou do domínio dos momentos para o domínio espacial, via transformada de Fourier. Okay? Então, o produto escalar de R com P é igual a 1 sobre 2πh barra elevado a 3 sobre 2, vezes a exponencial de I vezes o produto escalar de P com R dividido por H. Então, isso tipicamente é uma transformada de Fourier. Ok? Se eu tenho isso aí, eu tenho a transformada, tenho que um se transforma no outro via transformada de Fourier. Ok? E aí a gente tem o teorema, que a gente já falou sobre ele, né? Mas aqui a gente vai detalhar mais. O teorema de Parseval. Bom, o teorema de Parseval diz o seguinte: se a função de onda no espaço ela é isso aqui, né? 2π h barra elevado a 3 sobre 2 integral no espaço dos momentos, né? Então é como fica aqui, né? No espaço dos momentos I a P R H barra a função de onda no espaço dos momentos é normalizado, certo? Ou seja, o que quer dizer normalizado? Quer dizer que a integral em R de psi isso aqui, R é igual a 1. Então, né, se isso acontece, então a transformada inversa também é normalizada. E que se eu trocar, então a transformada inversa, ou seja, se uma estiver normalizada, fica o menos, né? Porque é uma transformada inversa da outra. E aqui R. Então, se o teorema de Parseval diz que se uma está normalizada, a outra também está normalizada. Ok? Então aqui fica P, que é P
aqui é P. Ok. E aí, para provar isso, para provar o teorema de Parseval, né? O que você faz? Você vai fazer a integral, né, de volume da função em P. Ok? E aí, fazendo essa integral de volume, isso vai ser igual a integral, né? P e aqui 1 sobre 2 π h bar 3 sobre 2, que é esse cara aqui, né? Integral de d3 r de E a menos I P R sobre H barra e a função de onda em R, né? Foi o que a gente viu. Como eu estou integrando aqui em R e aqui eu estou integrando em P, do ponto de vista dessa integral, tudo isso que está fora é constante. Então, eu posso muito bem pegar isso daqui, como é uma constante, e jogar para dentro da integral. Se eu jogo para dentro da integral, vai ficar 1 sobre 2π h barra a 3 sobre 2, que é essa constante aí, que está na frente. Integral de d3r, psi r, integral de d3p, aqui, função de p, é a menos i p escalar r sobre h barra. Então, isso deve ser igual a 1 sobre 2π h barra a 3 sobre 2. E aí eu tenho aqui a integral de d3r psi r. Só que quem é essa integral aqui? Né? Essa integral aí nada mais é do que isso aqui conjugado, né? Porque ele vai entrar aqui conjugado e aqui tem o i. Então eu posso simplesmente reescrever isso aqui, ó, botar mais um passo para ficar claro, né? A gente economiza passo e fica confuso. Pois eu mesmo vou ver, não vou ler, não vou. Ó, aqui jogou para fora, ó. Aqui jogou para fora, né? Então aqui e aqui, ó, conjugado. Jogo conjugado para fora. Quem é esse cara aqui dentro? Esse cara daqui é o psi r. Então eu posso escrever, o resultado é 1 sobre 2π h barra 3 sobre 2 integral de volume aqui de psi r conjugado, que é, bom, aí se um deles for normalizado, o outro é também, porque eles são iguais, né? Então se é normalizado, o outro também é, ok? Ok, e aí a gente pode seguir e falar do operador momento na representação da posição. Então, operador momento na representação da posição. O que a gente vai ter nesse caso? A gente tem que nesse caso a gente tem R, P, psi
é igual a R, P e Psi, né? Então, a gente está querendo encontrar, eu estou querendo pegar esse operador momento e representar, ó, em R, né? Então, como é que a gente faria? Eu não posso deixar só o operador solto, né? E tem que estar atuando num vetor. Só que eu quero pegar esse operador e jogar. Quando eu jogo esse R aqui em cima, eu estou calculando ele na posição P, né? Isso aqui é o operador momento descrito na posição P. Então, posso colocar um I aqui. Já lembra da malandragem? Porque eu coloquei esse I? Justamente, eu coloquei para poder fazer a completeza, né? Ou seja, a soma de todos, no caso aqui é uma soma contínua, né? Porque são infinitos momentos possíveis. Contínua aqui dos operadores de projeção, né? E aí, o que isso vai dar? Isso vai ser igual a integral de 3P, aqui R, P, aqui P, e aqui P, e aqui Psi. Então, esse vem aqui é igual a P, P, e esse aqui é igual a Psi P, ok? Então, o que a gente tem no final das contas? A gente tem no final das contas que isso aí é igual a integral de P, R, P e Psi P, né? Ok? Isso aqui é o Psi P, como a gente viu, né? Esse P aqui pode ir para fora e aí sobra isso aqui. Então, simples, né? O que isso vai dar? Bom, para saber o que vai dar, eu tenho que saber quem é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é 1 sobre 2π h bar elevado a 3 sobre 2 é aí P R sobre h bar, como a gente acabou de ver lá, né? Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2π h bar 3 sobre 2, se essa constante vir para fora, né? Multiplica a integral de volume no espaço dos momentos, sobra o P aqui, né? Isso daqui a gente substitui, já até jogou isso para fora, então fica aqui a exponencial e produto escalar de PR sobre H barra, isso daqui é P, ok? E aí, uma coisa que é importante para a gente prosseguir na dedução é a gente saber quem é o gradiente do E, né? Senão a gente não consegue progredir aqui. Então vamos fazer esse cálculo, né? Quem é o gradiente de E, I, P, R sobre H barra? Então a gente quer descobrir isso aqui. Bom, se eu derivo em relação a x, isso aqui é a mesma coisa que I, px, x mais py, y mais pz, z sobre h barra. E derivando, obviamente, que vai dar I, px, né? Isso aí qualquer criança consegue fazer. Py, y mais pz, z sobre h barra, né? Sobre h barra. Ok. Ou seja, isso aí é I, px sobre h barra, é aí P escalar R sobre h barra. Ok, só que obviamente então que vai ser o delta E, I, P, R sobre h barra. Vai ser então aqui é x, né? Derivada é x derivada com relação a x, mais y derivada com relação a y, mais z derivada com relação a z.
E aí aqui eu tenho aí P escalar R sobre H barra. Então aí a gente vai ter o seguinte, ó, derivando com relação a x, a gente já viu o que dá, né? Vai dar I px sobre H barra aí, e nos outros todos vão dar a mesma coisa, né? A I P R. O que vai mudar só de nos três casos? Né? Faltou o x aqui. O que vai mudar é só que um vai ser px, no outro vai ser py, no outro vai ser pz. Mas esse termo aqui não muda. Ó. Então esse termo eu posso tirar em evidência. Então vai ficar aqui y i py sobre h barra mais z i pz sobre h barra. Isso tudo vai multiplicar por isso daqui. Então a gente conclui o que daí? A gente conclui que isso aí vai dar I sobre H barra P aí P escalar R sobre H barra. Ok? Então, a gente já tem quem é o gradiente, né? E aí eu posso copiar isso aqui de novo. A gente tá não esqueça que a gente está calculando o que? Isso daqui, né? Ou seja, como é que o P fica em R, né? Fica em termos de R. Então, só colocar aqui para a gente não esquecer o que a gente estava fazendo. Isso daqui tem o P. Eu quero saber como é que P fica em R. Ok. Então, aqui, onde que eu vou ter... Isso daqui aparece aqui, né? Só não tem esse I aí, né? Então, isso daqui, na verdade, o que é? Então, daqui eu concluo que menos I passa a ser para o outro lado, quando ele passa negativo, né? De aí P R sobre H barra é igual a 1 sobre... Aliás, faltou o H também, né? Então tem que passar esse I e o H que estava embaixo passa para cima quando vai para o outro lado, né? E aqui sobra P R sobre H barra. Então, aqui no caso, o que a gente vai encontrar é menos I H barra gradiente de P R sobre H barra. Ok? E aí agora a gente pode escrever então que isso deve ser o que? 1 sobre 2. Bom, eu posso tirar isso aqui fora, né? Na verdade, tudo isso aqui fora. Então ficaria menos I H barra gradiente de 1 sobre 2π H barra a 3 sobre 2 integral no volume do espaço dos momentos, integral de volume do espaço dos momentos, aqui. Ok, isso aqui a gente já calculou, né? Isso aqui a gente já viu o que é. Isso daqui nada mais é do que o psi em R, né? Então significa que, então isso implica que é o que, aliás, o que é o psi em R? É o psi em R, né? Então isso aqui nada mais é do que, então, o operador momento no espaço da posição, ele é menos IH barra nabla
de R, ok? Então eu posso dizer que o P no espaço aí da posição é menos IH barra nabla, ok? Eu posso escrever em termos das componentes cartesianas, né? Então, as componentes cartesianas. Então, as componentes cartesianas vai ficar o quê? Px é igual a menos IH barra derivada com relação a x, Py igual a menos IH barra derivada com relação a y, e a componente z, né? Componente z do operador, porque esse operador ele é vetorial, né? Assim como o operador Rzão, né? Então esse operador é vetorial, vai dar menos i, ele tem 3 componentes, né? Cartesianas, derivada com relação a z. O que vai acontecer se eu aplicar esse operador numa onda plana? Ou seja, então eu tenho aqui uma onda plana, né? RT, que é igual a AE, I, P, P escalar R menos ET sobre H barra. E aí, se eu faço a derivada com relação a x e boto aqui o versor, isso vai dar o versor, vai dar I sobre H barra Px, como a gente já fez ainda agorinha, né? Porque esse aqui não vai influenciar nada, né? Nesse caso, porque eu estou derivando com relação a x, ele vai ser uma constante. Então dá aquele mesmo resultado que a gente tinha visto. Então, obviamente, que o mesmo resultado que a gente vai obter, né? A gente vai ter lá I sobre H barra, e aí no final vai ficar, né? Px vezes x mais Py, porque os outros vão dar iguais também, né? O mesmo cálculo que a gente fez agora, que não vai mudar nada, né? Porque o t não influencia nada nesse cálculo. Então, no final das contas, o que eu vou ter é que isso daqui, né, é igual a I sobre H barra P vezes a onda plana. Então, o que é aplicar P sobre a onda plana? Aplicar P sobre a onda plana é fazer menos IH barra nabla da onda plana. E aí isso vai dar menos IH barra, e o nabla aí vai dar I sobre H barra P psi de RT. Então isso implica que se eu aplico o operador em cima de psi RT, isso vai ser igual a quê? Aqui corta, né? Corta, porque I vezes I é igual a menos 1. Com esse menos daqui vai dar mais 1. Então, né, menos I e I cortam um com o outro, né? Porque menos I é 1 sobre I. Então vai ficar I sobre I igual a 1. Então sobra aqui P vezes a onda plana. E aí a gente tem o operador energia cinética, né? O operador energia cinética. E aí o operador energia cinética, que é um operador assim, ele vai ser o quê? Ele vai ser então menos IH barra nabla ao quadrado sobre 2m, né? Vai ser P ao quadrado, P ao quadrado sobre 2m. A energia cinética é o momento linear ao quadrado sobre 2m, né?
mais aumento linear é menos IH barra nabla, né? Na posição. Então, ao quadrado sobre 2m, ele vai dar menos h barra ao quadrado sobre 2m nabla ao quadrado. E aí isso aqui obviamente é o Laplaciano, né? Vocês estudaram aí, né? Já em várias disciplinas. Em coordenadas cartesianas, o Laplaciano, ele é quem? Vamos colocar aqui, né? Logo, o K é menos h barra ao quadrado sobre 2m. E o Laplaciano é a segunda derivada com relação a x, mais a segunda derivada com relação a y, mais a segunda derivada com relação a z. Ok? E aí, por último, a gente tem o operador hamiltoniano. E quem é o operador hamiltoniano? É a energia total, né? Que é quem? Energia cinética mais energia potencial. Energia cinética é menos h barra ao quadrado sobre 2m Laplaciano. E que é energia potencial? Um operador aí de energia potencial. Ok? A gente tem que ver ainda mais um tópico aqui, que é o operador posição. Também posso escrever o operador posição na representação do momento. Então, a mesma coisa, eu vou pegar o que a gente vai ter? Eu vou ter o operador posição aqui, né, aplicado no estado psi, só que eu quero escrevê-lo, eu quero ele agora em P. Quero em P. Quero no espaço dos momentos, quero um certo ponto P de espaço dos momentos, né? Quero representá-lo no espaço dos momentos. E eu faço aquela mesma jogada, né? Eu troco R por RI, que não muda nada, né? Porque a identidade, às vezes, qualquer coisa não muda nada. Isso aqui vai ser igual a P, R, e aí o I, esse é a malandragem, né? Você joga o I para poder usar a completeza. Então você quer integral em todos os possíveis, né? O que é integral? Somatório, né? Somatório de valores contínuos, não só infinitos, mas contínuos, né? O somatório de todos os possíveis operadores de projeção. São infinitos, né? Para cada ponto do espaço dos momentos, que é uma terna, né, de 3 números reais, vai ter um operador de projeção que projeta um vetor qualquer ali. Ok. E aí a gente tem o seguinte, isso daqui vai ser, então, uma integral de volume de P, R, Rzinho, psi. Só que isso daqui, o que é? É R. E o que é isso aqui? É psi R. Então aqui a gente conclui, isso aqui é integral de volume R, P, R. E aí a gente chega então nesse resultado, né? Certo? Agora aqui volta aquela jogada, né? Quem é isso aqui? Então a gente já viu que é isso daí, né? É P, R. É quase isso aqui, né? Só muda que tem que ser o quê? Só muda que tem que ser menos, né? Que vai
como ele trocou aqui a ordem, né? O produto escalar quando troca a ordem, ele fica conjugado, vira o complexo conjugado. Então, né, conjugado complexo, então tem que botar o menos aqui. Ok, e aí isso aqui é igual a 1 sobre 2π h barra elevado a 3 sobre 2, e aí eu tenho integral de 3r, r é a menos ip escalar r sobre h barra psi r, ok? Bom, e aí a gente pode fazer um rotacional, um gradiente em P, de E a menos I P escalar R, que obviamente significa o quê? Isso aqui seria x derivada com relação a px mais y derivada com relação a py mais z. A dedução é completamente análoga, né, ao caso R, então não tem sentido ficar refazendo conta idêntica, né? Então eu vou deixar para vocês fazerem aí, muito parecida, né? Vai dar isso daqui. Eu copio e cola do que a gente fez para o outro caso lá. Ok. E aí, daqui a gente conclui então que P é psi, ou seja, o operador R representado no espaço dos momentos vai ficar igual a 1 sobre 2π h barra elevado a 3 sobre 2. E isso daqui eu posso trocar por I h barra é a menos I P R sobre h barra. Ou seja, daí eu concluo no final de tudo que, né, vou deixar para vocês fazerem os passos finais também, que é bem trivial. Você vai chegar nessa fórmula aqui, IH barra, gradiente P de P, né? Ou seja, o que eu vou ter é que o operador X vai ser igual a I H barra derivada com relação a PX e assim por diante. Eu vou ter, quando aqui for Y, aqui é Y, quando aqui for Z, aqui é Z. Ok, então a aula já está bastante longa, né? A gente vai deixar o resto para a próxima aula.